Olá, hoje eu sou Joelma do canal Dani Purpurinhas e hoje eu vou ensinar para vocês a pintar a pintura em tecido de uma rosa e melancia. Com a cor aquamarina, que é esta cor aqui. Na parte de cima, vamos fazer este fundo. Pouquinha tinta, pouca tinta, só na ponta do pincel você coloca. Não precisa ser um fundo muito exagerado aqui em cima. Lavamos o pincel, vamos vir com o pincel maior agora. Para espalhar essa tinta perto do desenho da melancia, da pintura em tecido. Da pintura em tecido da melancia e da rosa. Esse desenho aqui serve para você fazer na barra de pão de prato, serve para fazer capa de fogão, capa de botijão também. Já que não é muito recomendado, né, a capa de botijão para colocar no botijão, por causa de incêndio, essas coisas assim. Mas também serve para fazer no paninho de bandeja. Você pode também aumentar o desenho, colocar mais rosas. E na parte de baixo vamos usar o verde bandeira. Vamos? Não, eu vou usar o verde bandeira. Mas, se vocês quiserem fazer com verde bandeira, façam, senão mudem de cor. Boa tarde, amigo. Agora eu vou espalhar essa tinta que tá aqui. Com pincel de cerdas, tá? Pode ser qualquer tamanho. Eu gosto desse aqui porque ele já está velho e ele é mais macio, tá vendo? Que eu aperto assim e ele dobra, ó. Sem fazer força, ele é bem macio. Então eu gosto dele para fazer fundo. No canal vai ter mudanças, tá? Não vai ser mais vídeos todos os dias, não. Tá muito complicado para que eu possa fazer vídeos todos os dias. E ou lives todos os dias também, né? Fica muito complicado. Então os vídeos agora vão ser segunda, quarta e sexta. Agora com o pincel chanfrado e a cor sépia. Cor sépia. Vamos fazer uns risquinhos para dar uns movimentos, um movimento nessa pintura. Eu estou usando o pincel chanfrado porque ele é um pincel mais durinho.
Ele é de cerda sintética. Então, para quem está começando, ele é uma maravilha para fazer os riscos. Tá vendo? É só sujar a pontinha dele, você apoia só apoia a pontinha e puxa. Aí você faz esse movimento. Ele é curtinho, ele é fácil. E ele vou colocar um branquinho ali naquele galho porque ele ficou muito grande, grosso. Com o mesmo pincel, um pouquinho de branco. Vamos fazer umas folhinhas de verde oliva. Vamos pintar a melancia agora com as cores púrpura, vermelho escarlate, vermelho vivo e branco. Vamos começar pelo vermelho vivo, aqui nesta ponta aqui em cima. Sempre pouca tinta no pincel, para fazer a pintura da melancia e da rosa também. Precisa chegar até ali no final aqui do desenho não. Agora com vermelho escarlate, vamos fazer uma matização aqui. Aqui eu fiz uma linha onde eu posso chegar com a tinta vermelha. Vermelho escarlate. Porque dessa linha pra cá eu não posso colocar vermelho, eu tenho que colocar o branco e matizar as cores. Mas vamos lavar o pincel, vamos vir com o branco. E agora com vermelho escarlate, vamos matizando essas cores aqui. Porque esse branco também não pode ser muito branco. Agora com a cor púrpura, nós vamos fazer uma sombra aqui ó, em volta da rosa, da pintura da rosa, ou do risco da rosa, na pintura da melancia aqui, para fazer uma leve sombra. Não precisa ser uma sombra exagerada, tá muito grande não.
Aqui em cima faltou um pouquinho de vermelho vivo. Agora com o branco, vamos fazendo essa parte branca da melancia. Essa live vai ficar lá depois como vídeo do canal. Só que ela vai ter alguns cortes, ela não vai ser tão grande como ela vai ficar na live aqui. E agora eu vou ensinar a casca. Aqui eu fiz a mesma coisa deste lado aqui. Deste lado aqui eu fiz a mesma coisa que este. Agora eu vou ensinar para vocês a casca, que é verde pinheiro, verde pinheiro, verde oliva e sépia. Verde pinheiro, aqui nessa ponta para escurecer. Sépia. Verde oliva. E o verde pinheiro. Com o pincel nesta posição aqui, porque assim fica mais fácil para você não sujar o risco a pintura. Deixa o outro lado aqui a mesma coisa. O verde pinheiro. Um pouquinho do sépia. E o verde oliva. E aqui para a ponta você só vai chegando com a tinta, não precisa pegar mais tinta. Vamos o pincel. Mais tarde essa live vai estar como vídeo no canal, então ela vai estar inteira desde o começo. E agora com a cor marfim. Dando um pouco de luz. E deixa assim meio manchadinho, tá? Pra dar aqueles risquinhos da casca da melancia. Vamos fazer a semente com
preto e sépia. Eu estou usando esse pincel aqui, mas você pode usar o filete também, tá? Ele é um pincel de cerda sintética fininho. As sementes, você dá um apertozinho e segue o risco dela. Tem muita dificuldade, não aperta de um lado, aperta do outro. Sépia e preto. Dá um risquinho de um lado, um risquinho do outro. Agora com a cor marfim, vamos dar uns risquinhos aqui do lado, ó. Só de um lado. Acabou a tinta dele, você pega mais um pouquinho e continua dando os risquinhos. Agora vou pintar as folhas. Vou pintar as duas folhas juntas para adiantar um pouco esse desenho. Só está faltando aqui meu verde pistache. Com verde pinheiro, sépia, verde oliva e verde pistache e marfim ou branco. Verde pinheiro e verde pinheiro e sépia juntos no pincel. Cuidado só com o desenho da rosa. E com o desenho, com a pintura da melancia. Esse risco vai estar lá no meu Face, só que para você achar o risco, você tem que me pedir solicitação de amizade. A minha página mesmo, pessoal. Eu não tenho a página da Dani Fofurinhas aqui do canal. Então, para você achar o risco, você tem que ser minha amiga no Facebook também. Agora, verde oliva e verde pistache juntos no pincel. Coloca um pouquinho de tinta ali, espalha a tinta. Ou meu amigo, né, que tem alguns rapazes aí também que assistem os vídeos. É só me pedir solicitação de amizade lá que eu aceito todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, porque às vezes eu demoro de entrar no Facebook, porque eu acho o Facebook muito demorado demais para entrar assim na página, né? Então às vezes eu demoro um pouquinho de colocar as coisas lá, mas eu tô sempre colocando. O risco do pato selvagem também tá lá. Se eu não me engano, da papoula tá também. Depois eu vou dar uma olhadinha. Se não tiver, eu vou colocar. Mas eu acho que já está lá também. O do milho já está lá. Se não estiver, eu vou colocar. E alguns outros. No álbum de riscos tem mais. Não só desenhos aqui dos meus vídeos, mas desenhos de outras coisas também.
Agora aqui eu estou matizando um pouco as cores. Lavar o pincel, porque ele tem que estar com as cerdas juntas, bem retinhas, ó. Na cor marfim, sujamos o pincel todo de um lado e do outro. E podemos dar batidinhas assim, ou fazer risquinhos assim. Tanto faz. Apoia o pincel e puxa para a ponta. Apoia o pincel mais para frente, aperta, puxa e levanta na ponta. Aperta o pincel, puxa e levanta ele quando vai chegando na beiradinha da folha. Eu sempre faço assim, lado claro, lado escuro, lado escuro, lado claro, o contrário da luz. Agora com o pincel número 4, sempre a referência 421 da Condor, tá? Para pintar num tecido de 180 fios. Vou dar uma puxadinha aqui para vocês verem melhor. Apoio o pincel aqui na ponta, faço uma curvinha com ele, puxe para dentro. Olha aqui e puxa para dentro. Apoia nessa ponta e puxa para dentro. E dê alguns risquinhos, sempre fazendo este movimento aqui. Apoia aqui e vem pro meio. Sem chegar até nessa parte aqui. Apoia lá na ponta e vem seguindo o risco pro meio. Do lado de cá, a mesma coisa, só que ao contrário agora. Então, você vai apoiar o pincel e vai seguir o risco para dentro. Se você estiver numa posição que você pode virar a tábua de pintura, vire a tábua de pintura, não tem problema. Aqui é porque não tem como eu virar por causa da câmera, vai dar muito trabalho. Apoia na ponta e segue o risco para dentro. Agora com a cor sépia, deste lado aqui, você vai passar na ponta, na beirada aqui do risco onde eu estou passando. E vai matizar puxando para dentro. Só mesmo para dar uma escurecida na ponta, na lateral da folha. Para ela receber um destaque a mais. Do lado de cá eu faço a mesma coisa. É sempre pouca tinta, pouquinha tinta. Aqui você apoia aqui em cima, na ponta, segue o risco dela e entra aqui pra dentro.
Agora verde, pinheiro e sépia, do mesmo jeito aqui. Verde, pinheiro e sépia deste lado aqui. Agora com a cor marfim, podemos fazer os pontinhos, como podemos fazer o risquinho também. Apoia o pincel e puxa para fora. Apoia e puxa para fora. O certo seria começar por esta aqui, vou começar direito. Apoia ali, puxa para fora, apoia e puxa para fora. Apoia, levanta. Apoia o pincel, vou sujar de tinta, não pegou tinta. Apoia o pincel, aperta ele, empurra ele para fora e levanta. Do lado de cá faço igual a outra folha. Agora estou fazendo com o pincel número 6. Agora, daqui pra frente, não dá pra fazer, porque o pincel é grande. Então, troque de pincel, pegue um pincel menor. Essa daqui não tem como fazer porque é a outra folha. Esta aqui, deste lado, não tem como fazer embaixo porque a outra folha está na frente. Então, fazemos só um pedaço. E aqui seguindo o risco. Amarelo ouro, vamos fazer o meio. Com pequenas batidinhas aqui de amarelo ouro, porque a rosa é pequenininha. Então não precisa de muita tinta aqui. Agora com a cor marfim, sujo do outro lado do pincel, vamos passar aqui em cima. E vamos matizar as cores. Lava o pincel. Com a cor caramelo. Só um pouquinho de tinta. E vamos dar umas batidinhas. É bater mesmo o pincel, tá? Só a ponta dele. Quase nada de cerâmica, parte do meio. Lava o pincel. E com marfim vamos completar a parte de cima da rosa. Amarelo ouro de um lado, marfim do outro. Amarelo ouro para dentro, onde aqui, e marfim para cima. E vamos matizar um pouco aqui essas cores.
E neste movimento aqui, ó, rodando, como se fosse um meio círculo. Vamos preencher o resto da rosa todo de marfim. E agora aqui você vai subindo. Se precisar ficar mais escurinho um pouco, coloca um pouquinho mais de tinta. Lembrando para vocês que a claridade não está vindo de lado, não está vindo de cima. A claridade aqui está vindo de frente, porque o desenho todo está de frente. Ela vem aqui, você tá vendo onde que bate a luz aqui nesta folha? Vem nesta direção a luz, nesta direção. Por isso que está de frente. Vamos fazer a marcação com uva. É só uma pontinha de tinta uma pontinha de pincel de tinta com a cor uva. Vou mostrar. Não vai dar nem pra ver. É muito pouquinho. Aí você vai vir no cantinho aqui, entre uma pétala e outra, e vai fazer um risquinho. Esta pétala aqui está por cima desta, então aqui tem um risquinho. Sempre que vier fazer as pétalas de cima, que encosta no miolo amarelo, lava o pincel porque ele já sujou de tinta. E aqui vamos dar uma matizada. E aqui embaixo eu quero escurecer, tá muito claro. Só que eu não vou colocar uva, né? Vou colocar o vinho, que foi a cor que eu usei a primeira vez aqui. Metade do pincel sujo. Eu sempre começo pela pétala de baixo. Apoio o pincel e vem seguindo o risco. Lavo o pincel. Metade do pincel sujo. Vou apoiar aqui em cima, vamos seguir o risco fazendo uma curvinha e uma pontinha para cá.
e daqui. Apoia o pincel, vem seguindo o risco e levantando. Metade do pincel sujo. Apoiamos aqui em cima, segue reto, pega mais tinta, segue reto, pega mais tinta, faça uma curvinha, assim, e outra assim, virando o pincel e levantando ele até no meio da rosa. Lava o pincel. Aqui ficou um acúmulo de tinta, então nós vamos tirar. Aqui também. E lava o pincel. Metade dele sujo. Apoiamos na ponta. Damos uma puxadinha. Um risquinho para cá. Outro. E pegamos mais tinta que acabou. E levantando o pincel de leve. Vamos fazer assim em todas as beiradas. Metade do pincel sujo. Apoia ali e dá puxõezinhos para dentro. Vai apoiar o pincel aqui em cima. Segue o risco. Até na curva. Vira o pincel no dedo. Segue reto. E levanta o pincel. Metade do pincel sujo, vamos apoiar aqui em cima, faça uma curvinha, vire o pincel no dedo e siga até aqui. Não vem até aqui no meio agora não. Do lado de cá faça a mesma coisa, vem até aqui. Aqui eu tenho dois morrinhos, então você vai fazer aqui o primeiro, o centro, depois este e depois este aqui. Metade do pincel sujo, faça o morrinho pro lado de cá. Metade do pincel sujo, apoiamos lá em cima, pegamos mais tinta, peguei pouca tinta. Metade do pincel sujo, apoiamos aqui em cima e vamos até neste morrinho, levantamos o pincel. Metade do pincel sujo com a tinta virada para fora pro lado da melancia. Tá vendo que aqui tem mais tinta e aqui tem menos tinta. A parte que tem mais tinta virada pro lado da melancia. Apoia lá em cima e vira o pincel no dedo até este morrinho aqui. Lava o pincel. Metade do pincel sujo, vamos fazer o morrinho aqui central. Vai pegar daqui, gira o pincel nos dedos. Como fazer uva? Você vai girar assim, ó, nos dedos. Ó. Dá pra mostrar. Vai girar assim nos dedos. Os dedos estão amarelos por causa de tinta.
Aqui ela tem um, que eu costumo dizer assim, é um bigode. Metade do pincel sujo de tinta você vai apoiar aqui, vai fazer uns risquinhos e acabou a tinta. Lava o pincel. Você vai apoiar aqui. Vai fazer uns risquinhos, assim, umas ondinhas. E vai levantar o pincel no final. Agora com o pincel número 4, aquele era o pincel número 6, 421 da Condor, de pelo de Marta. Esse é o 421, só que número 4 de pelo de Marta também. Metade dele sujo. Vamos fazer as pétalas menores lá em cima. Apoiamos lá e vamos seguindo o risco. Este pincel, quando você compra as cerdas dele são maiores, tá? Mas eu não é pra lixar nem cortar não, viu? É pra usar do jeito que tá. A gente só lixa e corta, a não ser que ele tiver um pelinho assim espalhado, aí você pode ir lá e dar uma cortadinha. Mas a gente corta e lixa somente os pincéis de cerda. Cerdas naturais. Cerda sintética não. Apoia aqui em cima, segue o risco. Quando chegar aqui embaixo, você dá uma viradinha no pincel e levanta. E nessa pétala a mesma coisa. Apoia o pincel, vamos pegar mais tinta. Apoia o pincel lá em cima, segue o risco e levanta ele no final. E aqui deu uns risquinhos. Vocês estão vendo a rosa assim meio que esparrachada porque é por causa da posição do vídeo, tá? Aqui tem um risquinho, um tracinho. E uma pétala aqui em cima ficou meio que deficiente. Ela ficou tampada aqui, ó. Agora dê batidinhas com o cabo do pincel e a cor sépia, amarelo ouro e cerâmica. Coloca o pincel assim meio de lado e vai dando as batidinhas com amarelo ouro. E cerâmica. E agora com branco. Tá vendo? Só um pouquinho de tinta no cabo do pincel. Aí você vem dando umas batidinhas. Agora matiza essas cores, né? Não pode ficar esse brancão também. De frente ou de cima. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixe o seu like. E daqui a pouco ele vai estar aí como vídeo mesmo normal. Até mais, fui.